Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos fazer algumas atividades que são para preencher o texto com as palavras que estão indicadas entre parênteses. Antes da gente entrar nessa explicação, eu queria fazer uma correção. Se vocês observarem no vídeo, vocês vão perceber que está um pouco diferente da coletânea em Word que eu postei ontem no grupo. Por que isso acontece? Porque tanto a que eu postei mais cedo no grupo, quanto a que foi disponível na plataforma da prefeitura, elas estão com erro de formatação. Então, isso acontece algumas vezes por conta de copiar e colar de um arquivo para o outro e acaba desconfigurando, e daí os parágrafos não ficaram bem estabelecidos. A versão que eu disponibilizei em PDF e é como essa que está aí sendo apresentada a vocês agora, onde os parágrafos estão bem divididos e os espaços estão bem distribuídos, tá bom? Por que isso é importante? Porque daqui a pouco vai ter uma atividade que você tem que determinar o parágrafo, e aí você não vai conseguir fazer isso se você não prestar bastante atenção no outro arquivo. Professora, precisa jogar o outro arquivo fora? Já imprimi? Não, de modo algum. É só você olhar esse e consertar aquele, tá bom? Pode pintar de amarelinho onde tem os espaços aqui, porque a gente sabe que o parágrafo ele se inicia geralmente com um recuo. E esse recuo é que não está sendo bem respeitado no arquivo que eu postei primeiro ontem no grupo. Pois bem, na tarefa tem um texto aí, chama Furos no Céu. E esse texto, ele está faltando alguns verbos. Professora, o que é um verbo? O verbo é toda a palavra que serve para expressar uma ação, um acontecimento. Então, se eu for pensar, o centro de uma frase é o que acontece nela. E o que acontece nela, eu digo que é verbo. Então, verbo nada mais é do que uma palavra que serve para indicar ação, que serve para indicar fenômenos da natureza, que serve para indicar um estado. Vou dar um exemplo. Eu comi queijo. Que ação eu pratiquei? Comi. Comi o quê? Queijo. Então, você percebeu o que aconteceu porque eu coloquei ali uma palavrinha que determinou o que aconteceu. Eu estou preocupada. Como eu estou preocupada? Como você sabe disso? Além de ser porque eu falei, porque ali tem uma palavrinha que determinou o estado em que eu estou. Eu amo vocês. Quem eu amo? Vocês. E como você sabe disso? Porque eu usei a palavra que indica o que eu estou sentindo ali. Choveu semana passada. Choveu é um fenômeno da natureza e é expressado por um verbo. Então, por hora, a gente precisa saber isso sobre o verbo. Na aula online, a gente pode conversar um pouquinho mais a respeito, tá bom? E aí, o verbo ele tem tempos. Lembra? Lá na escola a gente até chegou a falar, e nos anos anteriores vocês também estudaram a respeito disso. Passado, presente, futuro. Né? O passado pode ser chamado também de pretérito. Esses são os tempos do verbo. Vou voltar lá ao exemplo que eu disse que eu comi queijo. Eu comi queijo é uma ação que já aconteceu. Isso eu fiz no café da manhã. Então, isso ficou no passado. Uma coisa que já aconteceu. Eu como queijo. Eu como queijo, é uma coisa que eu faço agora, no presente. Eu comerei queijo, é uma coisa que ainda farei, né? Que ainda vai acontecer logo no futuro. Percebeu? O tempo verbal, passado, presente e futuro. E na atividade de vocês vão ter que colocar esse tempo, esse verbo dentro de um tempo verbal, dentro de um número. Que é número, professor? O número é singular ou plural. Quando eu falo de uma coisa, o verbo fica de um jeito. Quando eu falo de mais de uma coisa, o verbo fica de outro. Exemplo,
eu comi queijo. No passado, ok, só eu comi queijo. Mas digamos que eu e Mariana comemos queijo. Ó, viu que já virou, ao invés de ficar eu e Mariana comi queijo, ficou eu e Mariana comemos queijo. Continua no passado, porque é uma ação que já aconteceu, mas agora variou, porque o número agora é maior, não é? É mais que um. Logo a gente chama de plural, certo? Que a gente também já viu isso. Essa adequação é necessária para que a nossa oração, a nossa frase seja compreendida. E isso acontece em todas as instâncias da língua. No texto não vai ser diferente. Então vamos lá na primeira oração, na primeira parte do texto, não no primeiro parágrafo. Houve um tempo em que o céu e a terra eram muito próximos um do outro. Eu disse para vocês que no singular eu estou falando de um e no plural eu estou falando de dois, certo? No singular o final vai ser simples, né? Imagina, eu e Mariana, eu comi queijo, eu e Mariana comemos queijo. Então vamos ver ali com essa do início do texto como ficaria. Ó. Houve um tempo em que o céu e a terra era muito próximo ou eram muito próximos. Percebeu a diferença? Já consegue identificar qual verbo, em qual número ele vai ficar ali nessa lacuna? E aí é só preencher, é muito simples. E aí você vai fazendo isso com todos os outros verbos que surgirem no texto, bem simples, bem tranquilo. Na questão 1, pede para você reler o texto. Então, o que eu quero com isso? Fez a primeira leitura, completou as lacunas, você pode ler mais que uma vez. Vai reler o texto e enumerar os parágrafos. Enumerar é colocar número. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até terminar. Prestando atenção no recuo que de repente não tenha, mas você vai observar a pontuação, vai observar esse arquivo que eu postei no grupo e vai conseguir fazer aí a sua enumeração dos parágrafos. Na terceira, fala assim, qual o gênero desse texto? O gênero é que tipo de texto é esse? Para que ele serve? Né? Mais ou menos isso. Então, é um bilhete, é um conto, uma lenda, uma propaganda ou um artigo de opinião? O texto ele tem características e essas características a gente já aprendeu a identificar. Né? Então, é um bilhete, está contando um recadinho rápido para alguém, é uma lenda, é um conto, está contando uma história bem elaborada, começo, meio e fim, é uma lenda, é uma história que aconteceu, que tem alguma lição, né? O que conta a história de alguém distante. É uma propaganda, está vendendo, anunciando algum produto, é um artigo de opinião. O artigo de opinião é quando eu escrevo dizendo o que eu penso a respeito de alguma coisa, qualquer coisa que seja. Tenta identificar, tá bom? Vai por eliminação se você tiver dificuldade. Mas o texto já dá bem a dica assim, do que ele é. Até se você olhar aquele desenho que tem ali na lateral, ele vai já te dando umas dicas. 4. Elas diziam amar a claridade e o festejo da lua cheia na aldeia. A palavra em destaque refere-se a... Qual é a palavra em destaque? Elas. Então, nós na outra semana, aí, que eu não lembro agora qual foi, nós falamos a respeito disso. Quando tem um único nome que substitui nomes. Então, eu chamo de pronome. O pronome elas está substituindo quem aí nesse texto? Aí você volta lá no trecho onde tem essa parte e descobre. Na atividade 2, já vai migrar um pouquinho de gênero textual, mas vai para um gênero textual muito legal que eu gosto muito, que é a propaganda. A propaganda é esse texto que tem a intenção de convencer você de que uma coisa é boa ou não. Ela tem a ideia de vender um produto. E o vizinho está saindo de moto, desculpa. Então, e aí nós temos duas propagandas
uma bem antiga, uma mais recente, ambas anunciando um único produto. Que produto é esse? Para que essas propagandas foram produzidas, né? Qual é a intenção delas? Você vai escrever. C fala assim, analise as frases. O refrigerante da família brasileira, que está lá no primeiro anúncio, na primeira propaganda. E pequenas, grandes atitudes que mudam o mundo, no segundo. Qual é o público-alvo que as duas propagandas desejam atingir? Então, a primeira propaganda está destinada a quem? E a segunda propaganda? A quem ela está destinada? A propaganda, assim como os demais gêneros textuais, ele tem a intenção de convencer você de uma ideia, de um produto. Então, assim, o texto ele serve para isso. Quando a professora fala assim, escreva um texto tal, o que eu quero que você faça? Eu quero que você simplesmente escreva qualquer bobeira? Não, eu quero que você me convença daquilo que você está escrevendo. Então, o texto ele tem que ter uma intenção por detrás. Por isso que ele tem que ser pensado, tem que ser relido depois de feito. Não dá para só fazer e simplesmente dizer, tá pronto. Não. Ele serviu para quê? Você conseguiu dizer nele o que você queria? Sim, não? Se não, você tem que rever o seu texto, refazer. Isso é para a vida, tá? Inclusive para as redações. E por último, né, depois de dizer qual é a intenção da propaganda, quem ela quer atingir, por que ela quer fazer isso, você vai fazer a letra D, que diz assim, crie um produto e faça mesmo uma propaganda para ele. Então, essa atividade na escola ia ser muito maneiro, porque a gente ia colocar uma exposição de cartazes, de produtos novos criados por vocês, né? Fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai imaginar um produto. Não é legal pegar uma coisa que já existe. Cria uma ideia nova. Eu adoro batom, vocês sabem disso, né? Eu tô com bem clarinho hoje. E aí eu vou inventar um batom que não quebra. Vamos dizer, eu vou fazer aqui, então, vou criar um produto, um batom que não quebra. Todos os batons que eu conheço até hoje quebram, menos que seja o líquido. E ainda assim quebra o vidro, né? Então, um batom que não quebra. É um exemplo, tá? Eu vou convencer você, que é um possível consumidor, né? Seja para você usar, se for menina, seja para sua mãe, se for menino, que esse produto é bom. Eu vou convencer você de que vale a pena comprar esse produto, que você quer esse produto. Então, a propaganda ela faz isso. Ela te convence, às vezes, até de querer uma coisa que você não quer. Essa é a função de vocês. Mas, tia, eu não sou publicitário, eles que fazem propaganda. Não, mas você é estudante, e estudante é tudo. Pode ser o que quiser. Essa é a graça de estudar. Você pode ser o que você quiser, pode fazer a maioria das coisas que estão na sua mente virarem realidade um dia, se você assim desejar. Esse é o grande potencial, é a grande jogada da educação. Ela dá as possibilidades e a gente corre atrás para fazer essas possibilidades se tornarem realidade. Até daqui a pouco na aula online. Grande beijo. Tchau, tchau.